Glória a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Eu sou o pastor João Carneiro, pastor dirigente da Assembleia de Deus, Ministério Castelo Forte, direto de Aparecida de Goiânia, Goiás. É com muito prazer, que eu chego a essa hora para trazer mais um estudo da revista da CPAD, o verdadeiro pentecostalismo, atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Nós já estamos na lição de número 13, que hoje tem por tema voltado os olhos para a bendita esperança. Fala sobre a vinda de Cristo, fala que devemos estar vigiando, devemos estar orando, e fala sobre a fidelidade, tanto nossa quanto de Cristo para nossas vidas. Eu quero que você esteja até o final, compartilhando essa live, comentando, deixando os comentários, curtindo e fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus tocar para que você venha fazer. Porque estamos aqui para fazer a obra de Deus, anunciar Cristo, Aqui eu falei o meu nome, só para quem não me conhece, mas eu vim em nome de Cristo, como servo de Deus, para anunciar a palavra dele. Então eu quero convidar os irmãos para estar orando comigo, antes de nós estar iniciando. Bendito Deus e grandioso Pai, aqui estou, ó Pai, para anunciar a tua palavra. Estamos para te adorar, para bendizer o teu grande nome. Pedimos, ó Deus, orientação do teu Espírito Santo, para que não venhamos falar de nós mesmos, mas venhamos falar de ti, ó Pai, daquilo, ó Pai, que o teu Espírito Santo quer de nossas vidas. Aleluia, tu és bem-vindo no nosso meio. Usa-nos, ó Pai, aleluia, nos capacita. Toca, ó Deus querido, em cada ouvinte da tua palavra. Que essa palavra, ó Deus, não venha voltar vazia. Aleluia, que essa palavra, ó Deus, venha, aleluia, alimentar, ó Deus, multidões. Eu te rogo, ó Deus, por tudo isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos estar iniciando aqui, louvando o hino de número 469. Hino 469 da harpa cristã. Os irmãos podem acompanhar, podem estar cantando, na sua casa. Glória a Deus. Glória a Jesus. 469. Quando a angelical trombeta nesse mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra, o mar, mas permanecerá Jesus, que meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Aleluia.
Aleluias, glória a Deus. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir. O meu nome, Jesus Cristo, anunciar. Oh, que gozo vai minha alma lá nos altos céus fruir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir meu nome a chamar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos louvar o hino de número 50, hino que fala da fidelidade. Eu gosto muito deste louvor, porque nós devemos ser fiéis até o último instante. Aleluia. E só Jesus para nos dar força, para nós sermos fiéis. Sempre fiéis, sim, a ti nós seremos, por tua graça, ó Cristo Senhor. Sempre fiéis, sim, por ti lutaremos, sob teu pendão, ó Jesus Salvador. Sempre fiéis, irmãos e irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou, nos morrendo na cruz. Por te viver, ó bendito Cordeiro, quem não deseja se te conhecer? Quem que se diga cristão verdadeiro, prontos não esteja por ti a sofrer. Sempre fiéis, irmãos, irmãos, sejamos sempre fiéis a Cristo Jesus, que até a morte por nós prosseguiu e libertou, nos morrendo na cruz. Mas Salvador, quão fraquinhos nós somos, como podemos deixar de cair, se por ti mesmo guardado não formos? Quem até a morte te pode seguir? Sempre fiéis, se mesmo até a morte, sempre fiéis, tomemos a cruz. Eis a divisa que a nós nos pertence, aos libertados por Cristo Jesus. Jesus nos chama, para ser fiel. Ele toda a vida foi fiel conosco, E nós que somos imagem e semelhança dele, temos que procurar parecer com ele. Vamos cantar aí no hino de número 123, aí já vamos estar iniciando o estudo. Aleluias, glórias a Deus. Um dia Cristo voltará. Aleluias. Nós nunca podemos esquecer disso, Qualquer hora ele chega. Aleluias. Um dia Cristo voltará.
ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá, há de ver o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador a fiéis promessa nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação no dia do meu Salvador, como em grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo sejas, meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Subiremos ao encontro de Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Glória a Deus, aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos então à leitura, né, da revista. Aqui, né, para quem não sabe, aqui na igreja só está eu e mais a irmã Vânia, né? A irmã Vânia chegou agorinha. Estamos aqui juntos, né? Devido à igreja estar fechada, nós não abrimos, né? Estamos aqui com as portas fechadas, prevenindo, né, aquilo que nos foi autorizado. Mas, de todo jeito, nós vamos anunciar a palavra de Deus, né? Então, hoje, que é a lição 13, né? Hoje é 28 de março. Hoje, o tema é voltados os olhos para a bendita esperança. Voltados os olhos para a bendita esperança. O textuário diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática. A nossa esperança é algo vivido e real. Não se baseia em utopia e nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmado pela história. Glória a Jesus. A leitura bíblica em classe, né, para quem não tem a revista e quiser nos acompanhar, nós vamos estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, né? Livro escrito por Lucas, né?
Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 até o 11, que diz assim, a partir do versículo 6. Aqueles, pois, que se havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. E quando dizia isso, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Aleluia, que palavra poderosa, né? Vamos orar mais uma vez, né? Os irmãos que quiserem oração, né? Pode estar pedindo oração. Glória a Jesus. Nós vamos estar incluindo aqui nessa oração o tio da irmã Vânia, né? Que está hospitalizado. Vamos orar para que Deus venha também visitar ele aonde ele estiver, né? Aleluia. Temos um Deus poderoso. Infelizmente, né, muitas vezes a fé de muitos tem acabado, né? Muitos acham que Deus não cura mais, né? Muitos acham que as nossas orações não é poderosa, não somos suficientes. Mas Deus, ele nunca mudou e ele ouve os seus filhos, né? Ele só não vai fazer algo se não for da vontade dele. Mas se for da vontade dele, Deus vai curar, né? Agora o tio da irmã Vânia. Então vamos orar. Bendito Deus e glorioso Pai, aqui estamos mais uma vez na tua casa, durante, ó Deus, essa escola bíblica dominical. Aleluia, em pequenos números, ó Pai, aqui na tua casa, apenas em 3 pessoas. Aleluia, glórias a Deus, e a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos anjos neste lugar. Jesus glorioso, nós, ó Pai, ainda com os integrantes, aqueles que estão nos assistindo pela live, nos assistindo, ó Deus, pela página do Facebook. Aleluia, muitos ainda vão assistir depois. Mas nessa hora, ó Pai, aleluia, além de pedir a orientação do Teu Espírito Santo, além de pedir, ó Deus, que o Senhor venha tomar conta, ó Deus, dessa escola dominical, eu venho te pedir para que o Senhor venha visitar cada leito, cada pessoa, ó Pai, que se encontra, ó Deus, hospitalizado, incluído, ó Deus, o tio da irmã Vânia. Nessa hora, ó Pai, eu te peço para que o Senhor venha fazer um milagre naquele lugar. Se for, ó Deus querido, aleluia, Jesus, dele partir, eu sei que ele vai partir. Mas se não for, ó Pai, aleluia, se for, ó Deus querido, aleluia, que o Senhor quer algo, ó Pai, para confundir os médicos, confundir a medicina, para confundir, ó Deus querido, aleluia, o mundo, ó Pai, e saber que o Senhor é Deus, e que o Senhor, ó Pai, aleluia, cura. Aleluia, dessa hora, ó Deus querido, venha fazer um milagre, ó Pai. Aleluia, e ver, ó Deus, fazer, ó Pai, que esses milagres venham a haver conversão de alma. Aleluia, e que as pessoas, ó Deus, em si, ó Deus, possam acordar para a realidade. Aleluia, e não ficar se culpando um ao outro, ó Pai. Porque sabemos, ó Deus querido, que são os princípios das dores. E isso é o despertamento, ó Pai, para a sua volta, que está muito próxima. Aleluia, sabemos que qualquer hora o Senhor está partindo. E que venhamos, ó Deus, estar focado nisso, focado na Tua palavra. Eu te louvo, ó Deus, e te bendigo o Teu grande nome, ó Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Então vamos estar começando essa lição, é muito importante. Eu peço aos irmãos que não saiam, participa conosco dessa escola dominical, vai pedindo a orientação do Espírito Santo, vai lendo a Bíblia junto comigo, né? Porque nós vamos
estar falando da vinda de Cristo, né, do arrebatamento. Vamos estar falando de que forma que devemos estar agora, né, diante de tanta coisa, né, diante de tanta turbulência, né, que estamos vivendo, como que nós devemos nos agir, né? Aleluia. Jesus nos anunciou tudo isso, né, que ia acontecer, que nós estamos acontecendo hoje. E ele nos alertou como que deveríamos nos comportar, que jeito que nós ia vencer, né? Eu sei que tem muita gente vencendo, aqueles que estão na palavra, aqueles que acompanham na escola dominical, aqueles que não se entregou ao mundo, que não se entregou à vontade do mundo, né? Não se entregou nas redes sociais, não se entregou a vícios, eles estão firmes e fortes nessa batalha. E sente prazer, né, de estar estudando a palavra de Deus, sente prazer de estar orando, né, de estar em comunhão, sente prazer em ser fiel ao Senhor. Glória a Jesus. Então, né, aqui nós vamos estar dando início, né, a introdução, ela vai nos dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo. Glória a Deus. Que é a esperança da igreja, desde que Jesus retornou ao céu. Essa expectativa vem aumentando à medida que o tempo vai passando. A presente lição pretende esclarecer quão breve será esse evento, para que cada um mantenha a vigilância e a fidelidade. Assim como nós acompanhamos, né, na leitura bíblica em classe, que Jesus conversa com seus discípulos, né, e fala para eles que eles perguntam, né, se o reinado dele ia ser breve, se ele ia implantar o reino na terra. Eles perguntam. E Jesus, né, fala para eles que esse despertamento ia acontecer, né? O despertamento espiritual ia acontecer na terra. Mas a respeito da vinda de Cristo, nem os anjos, nem o Filho sabia, né? Ele fala que somente o Pai. Aí muitos até perguntam, mas como que o Filho vive com o Pai e não sabe o dia do arrebatamento? Como assim, sendo que eles é um só? Aleluia, glórias a Deus. Em si, né, nós entendemos que não existe talvez nem hora definida, não existe nem a data definida. Por quê? Aleluia, eu creio que talvez a hora até já passou, né, do arrebatamento da igreja, talvez até a hora já passou, porque nós vemos, né, em várias revelações, vemos que Jesus, por ser intercessor da igreja, eu creio que Jesus fica implorando para o Pai para que ele não venha buscar logo a igreja. Ele implora, por quê? Porque ele quer que todos escutem a palavra dele, todos sejam anunciados. Naquele interior, né, deles três ser um só, existe essa vinda que vai ser depois do evangelho ser anunciado, e vai ser quando a igreja se reanimar espiritualmente. Porque talvez se viesse agora Jesus, muitas pessoas iam ficar. Muitas pessoas iam ficar. Tem muitas pessoas desanimadas, até mesmo dentro da igreja. Tem muitas pessoas que nem acreditam mais na vida de Cristo. Não canta hino de louvor que fala sobre a vinda de Cristo. Não prega mais sobre a vinda de Cristo. As pessoas estão preocupadas em ir para a igreja para tocar. Então estão preocupados para ir para a igreja para cantar. Muitos estão preocupados em ir para a igreja para mostrar uma roupa bonita, para mostrar o seu talento. E dessa hora, né, cabe a nós refletir, quando nós vamos para a igreja, para que nós vamos? Muitos não aceitam por causa de uma pessoa que está na direção, muitos não aceitam
porque não gosta de fulano, porque não gosta de outro. E sendo que o nosso foco, por ser a volta de Cristo, esse foco por ser a volta de Cristo, nós devemos estar na esperança. Nós chegamos à igreja para sentirmos abrigados, para sentirmos protegidos. Jesus falou, né? Bem-aventurado será aquele a qual, quando eu vier buscar a minha igreja, estiver me adorando. Então, né, a vontade de nós de ir para a igreja não é se apresentar. A vontade nossa de ir para a igreja é estar com Cristo. Porque ali, né, nós sentimos que vai ser parecido quando nós estivermos no céu. Quando estivermos no céu vai ser tudo parecido. Este gozo, essa união, essa comunhão, né, que nós temos com nossos irmãos. Ali não vamos ver diferença, não vai haver rivalidade, não vai haver disputa. Lá todos vai estar centralizado somente a Cristo, assim como os anjos é. E nós devemos, né, quando estivermos na igreja para adorar a Deus, nós temos que estar focado na vinda dele, pensar que quem é o centro das atenções lá é ele. Não é o pastor que é o centro das atenções, não é quem prega que é o centro das atenções, não é quem canta que é o centro das atenções, não é quem toca que é o centro das atenções, não é a criança que é o centro das atenções. Quem é o centro das atenções da igreja é Cristo. E nós estamos lá para viver esse pleno. Então, tudo que nós viemos fazer na casa de Deus é para glorificar a Cristo. Não é para desabafar coisa, não é para jogar indireta em alguém. Nós vamos lá para ser salvo, né? Então, a esperança ela não pode acabar para nossas vidas. Em todo tempo, nós devemos estar preocupados com a vida de Cristo. Vigiando, quando fala vigiando, é porque não tem hora. Nós temos que estar em alerta o tempo todo, assim como as virgens, né, as 10 virgens, 5 delas estavam prontas, enquanto 5 estavam acomodadas. Então, né, nós temos que estar acesos, temos que estar ligados. E eu não sei, né, como você está neste momento. Mal eu sei, muitas vezes, a forma que eu estou, porque nós vivemos muitas vezes em altos e baixos. E nós vivemos muitas vezes em altos e baixos porque alimentamos das duas coisas, não alimentamos só o espiritual, por isso que ficamos indo para lá e voltando, indo para lá e voltando. E o correto do cristão, né, está sempre alimentando mais a das coisas espirituais, para não ficar em meio termo. Então aqui, né, nós vamos estar já lendo o primeiro tópico, que tem por tema, breve o Senhor virá. Aleluia, breve o Senhor virá. Esteja ligado, né, nesse tema, breve o Senhor virá. A vinda de Jesus é tão certa quanto a sucessão dos dias e das noites. Disso não temos a menor dúvida. Esse dia está próximo. Os sinais que precederão a vida de Cristo já estão presentes. Aleluia, glória a Deus. A vida de Cristo está próxima. Os sinais estão aí. O ser humano em si, aqueles que não conhecem a Jesus, fica se culpando os outros, né? Culpa a liderança, culpa Bolsonaro, culpa o Ronaldo Caiado, culpa quem não fica em casa, e vai botando culpa, e ninguém se alerta e fala, isso é o sinal dos tempos. Essa é, glória a Deus. Glória a Jesus. Eu só olhei ali para ver se era algum recado, mas vamos continuar aqui. Deus abençoe Renato Borges, né, que está participando conosco. Aleluia, glórias a Deus. Em breve estaremos, né, com a outra revista e vamos estar buscando lá na livraria, né, Livraria Kairos, essa revista. Então, né, aqui nós continuando, aleluia, glória a Deus, nós continuando esse texto aqui que nos diz que todos os sinais, todas as tribulações que vêm na nossa vida alerta que a volta de Cristo está próxima. Esse coronavírus, essa epidemia, né, esse fechamento de tudo,
é sinal. Aqui, né, assim como nós ouvimos a mensagem, está só mostrando que é os verdadeiros adoradores. Só está mostrando quem gosta de estar na casa dele. Porque diante da epidemia, diante da adoração, nós vemos aqueles que se preocupam em estar na igreja. Nós vemos irmão, né, falando, vamos orar, vamos para o monte, vamos estar fazendo reuniões, né, vamos estar separando horas de oração. Né, nós levantamos clamor aqui todos os dias na igreja. Levantamos clamor. Isso não impede nós de estarmos clamando. E graças a Deus, Deus tem protegido de tudo. Porque uma coisa eu digo para você, foi Ele que deu a vida para mim e para você. Ele deu a vida, Ele vai tirar no dia que Ele bem entender, que Ele vai tirar a minha vida e a sua vida. Se nós formos partir com peste ou com corona, é porque Ele liberou para que nós viéssemos partir. E não adianta nada nós ficar nesse medo todo e nessa preocupação, sendo que o dia já está determinado por Ele. Muitos que estão com medo é que estão partindo. Muitos que não estão buscando a Deus é que estão partindo. Não adianta nada você ficar se trancado dentro, né, de casa, se não estiver buscando a Deus. Se você quer trancar dentro da sua casa, se você quer esconder de todo mundo, esconda dentro do seu quarto e ora. Esconda, né, de todo. Esse momento é de aproveitar para buscar a presença de Deus. Só que uma coisa eu falo para você, tem muita gente que não está fazendo desse jeito. Tem muita gente que está aproveitando esse tempo para ficar jogando videogame em casa, ficar mexendo no celular. Aproveita esse tempo para adorar a Deus. Isso vai ver a diferença. Isso vai ser a diferença. Se você não consegue ficar dentro da sua casa e não buscar a Deus, vai caçar ajuda, vai procurar ajuda, vai procurar o seu pastor, vai para a igreja. A igreja que ela está aberta todo dia, porque eu sei que tem muita gente que tem necessidade. Tem muita gente que tem necessidade. Eu não posso pensar só na minha proteção e na proteção da minha família. Eu tenho que pensar que existe alguém que está desesperado na casa dele, que ele não consegue buscar a Deus. Aí nós vamos para casa e vamos para o monte. Eu, de modo nenhum, eu vou parar. Pode vir ao maior decreto. Se eles proibir que a igreja feche, eu abro o culto lá em casa. Eu começo a fazer culto lá em casa. Eu começo a fazer culto no monte. Eu vou para a casa dos outros. Vou para a casa de algum irmão. Nós vemos que os que não servem a Deus, eles estão toda hora na distribuidora, caçando bebida para beber, está organizando reunião. Aqueles que não tem temor a Deus, está indo para a chácara, fazendo festa clandestina aí, não para. E por que o povo de Deus vai parar? Aleluia, glórias a Deus. Já que quer parar, então deixa de ir no supermercado, faz uma compra de um mês. Vai lá no cartão de crédito e vê o que você vai gastar no mês, compra lá e não vai no supermercado, não vai na drogaria. É esse jeito que previne. Agora, prevenir de não ir para a igreja. A gente vê irmãos que não vai para a igreja, que não vai orar, que todo dia está no supermercado, todo dia está andando aí. Então isso não é desculpa. Tem muitos que falam, eu não vou para a igreja por causa da ordem, por causa de seguir a ordem. Não, você não está indo para a igreja porque você não tem prazer de ir para a igreja. Muitos é desse jeito, eu não estou aqui para julgar, mas muitos é desse jeito, porque aqueles que querem estar adorando ao Senhor, ele não tem desculpa, não tem desculpa. Glórias a Jesus. Então, né, isso aí é apenas princípio de dores. O subtópico 1, que vai falar da vida de Cristo, fala assim, a segunda vinda de Cristo é uma verdade ensinada na Bíblia inteira, com abundância de detalhes do Evangelho e nas epístolas. Todos os ramos do cristianismo concordam que Jesus um dia voltará. Mas essa unanimidade não ocorre no tocante à maneira como isso vai acontecer. Há diversas interpretações sobre o tema que foge o escopo da presente lição. Inclui-se a expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja. E a vinda de Jesus em glória. Quando o Senhor Jesus ascendeu o céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário de sua vinda de glória e não do arrebatamento da igreja. Aleluia. Uma coisa aqui que é bastante interessante, eu quero até falar um pouco sobre isso. A palavra do Senhor, a nossa fé,
tudo vai de acordo com a nossa fé, né? A nossa fé, a fé dos assembleanos, a fé da maioria, né, dos assembleanos, porque eu sei que tem assembleano que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação. Uma coisa eu analiso, eu vejo isso. Quem tem essa fé que a igreja vai passar pela grande tribulação, eu tenho quase certeza que ele que vai passar pela grande tribulação. Porque nós vivemos por fé. E isso, né, é algo que não se discute. A gente vê muitos se discutindo, né, acerca de... Isso vem sempre daqueles que querem saber mais do que os outros. Aqueles que estão preocupados em saber mais, dizer que interpreta a Bíblia mais, eles ficam se debatendo e ficam entrando em questionamento, né? Sendo que o que Deus mais nos alerta é estar preparado. É isso que ele vai estar preparado. Agora, a Bíblia fala que a fé remove montanha. Se você acredita que você não vai passar por esse desastre que vai ter, se você tem a certeza, você não vai passar. Agora que vai ter muito desviado, que vai ter muitas pessoas incrédulas, né? Pessoa que distorce a palavra, que não acredita que vai passar pela grande tribulação, vai ser muitas pessoas também. Então, né, nós oramos para que não venhamos ter dúvida acerca disso, porque a fé, ela determina muitas coisas na nossa vida, a fé. E a fé não é a mesma coisa de acreditar. Você, igual muitos, eles acreditam que vai ser desse jeito, do outro jeito. Agora a fé é algo que você tem a certeza, é algo que você tem a certeza e algo que acontece, né, nas nossas vidas. Você tem certeza que acontece e vai acontecer. Agora, aqui segundo está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz que dizemos-vos, pois isto, pela palavra no Senhor, que nós o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos aos que dormem. Aleluia, glórias a Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15. Então, né, aqui, aqueles que estão vivendo, igual somos nós não procederemos os que dormem. Nós não vamos junto com os que dormem, né? A Bíblia fala que os mortos ressuscitarão primeiro, né? Talvez até essa hora, talvez estão ressuscitando para o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro ao encontrar com Jesus nos ares. Logo após a ressurreição dos mortos, a igreja, né, que está na terra, onde ser arrebatada, num piscar de olhos, aonde ninguém vai ver. As pessoas só vai ter notícia de que sumiu o povo. Vai ter só a notícia que sumiu o povo. Assim como em várias referências da Bíblia, fala desta forma. E nós, né, não é porque temos uma segunda chance, mas aqueles que não tiver preparado para subir com Cristo naquele exato momento, ele passará pela grande tribulação. Ali na grande tribulação vai ser só pela misericórdia, porque se aqui, né, enquanto não estamos na grande tribulação, estamos sentindo uma dificuldade tão grande de aceitar a Cristo e buscar a Deus, imagina no momento em que o Espírito não estiver na terra, no momento em que pessoas não serão usadas mais por Deus, porque quando o Espírito Santo sair da terra, e quando os crentes fiéis sair da terra, o anticristo dominará com todas as forças, aonde vai reinar a maldade, aonde vai reinar a morte, aonde pessoas vão se suicidar porque não vai aguentar o desespero. Ali que não vai ter como, porque a Bíblia fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que é somente os escolhidos, que foram escolhidos aqui na terra para pregar, é que hão de ser salvos. Os outros não vão ser salvos. E vão existir as pessoas seladas, né? Assim como fala dos 144 mil que estarão diante da terra pregando. Essas pessoas vão ser seladas e o anticristo não vai poder tocar. Nas demais pessoas, eles estão praticamente condenados, né? Glória a Jesus. Então, aqui ainda no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, vai dizer assim,
Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Porque se a gente for pensar bem, agora é Cristo que reina aqui, né? Cristo reina em vários lugares. Aqueles que não praticam as coisas do mundo, Cristo reina sobre a sua vida. Agora, quando a partir do momento que essas pessoas não estiverem aqui, o espírito do diabo, né, que vai estar encarnado em um homem, né, vai estar encarnado em um homem, ele vai sentir dono da razão, ele vai falar que é o Cristo. E ali ele vai aproveitar para ser adorado, porque o maior sonho dele é ser adorado. A vontade dele maior de toda é parecer com Deus e ser Deus. E isso, né, está na profecia, e mesmo assim isso ele não vai evitar. Ele vai comemorar esses poucos dias que ele tem. Aleluia, glórias a Deus. E a gente pensa assim, não, mas por que o inimigo vai aceitar isso, sendo que ele sabe que vai ser jogado no lago de fogo? Por que ele vai aceitar fazer isso, sendo que ele sabe o destino? Ou ele vai ter o gostinho de estar 7 anos no comando. Ele vai aproveitar esses 7 anos no máximo para se alegrar, né? Se alegrar, uma alegria falsa, sabendo que ele não vai, após esses 7 anos, ele não vai restar mais nada, mas ele vai aproveitar. Aleluia. A vontade dele é tão grande que ele nem importa pela profecia, nem importa. Ele quer estragar tudo e ele quer ser um Deus, pelo menos durante 7 anos. Então esse reinado dele vai ser quando os fiéis não estiverem na terra. Aleluia. E aqueles que não adorar ele, vai ter uma segunda chance, embora seja muito difícil, porque ele vai ameaçar. Ele vai matar quem não adorar ele. Ele vai matar, ele vai querer destruir. As pessoas vão passar necessidade, vai passar fome, porque não adora. Então, ele só vai aparecer quando a igreja sair da terra, quando Deus arrebatar a igreja. Então aqui continuando, né, vai nos dizer que quando o Senhor Jesus ascendeu ao céu, os varões de branco disseram que ele virá da mesma maneira que subiu. Esse cenário é de sua vinda em glória e não do arrebatamento da igreja. Aqui não resta dúvida, né? Essa coisa, da mesma forma que ele vai aparecer, né? Ele vai aparecer após o reinado do anticristo, ele vai descer para quebrar o trono de Satanás. Ali ele vai destruir o trono de Satanás e vai lançar ele no fogo. Glória a Jesus. E todo olho vai ver. As pessoas que estiverem na terra, todos aqueles que estiverem no desespero, aqueles que estiverem desejando a morte, aqueles que não aguentaram, todos vão ver a igreja e Cristo nas nuvens, né, descendo com esplendor e grande glória. Aleluia. Então, aqui ainda, segundo está escrito em Atos 2, né, que fala da promessa de Jesus para a igreja, a promessa que ele faz. Lá em Joel, ele já profetiza nessa promessa, do que vai acontecer, né, que o derramamento espiritual vai acontecer sobre a terra, né? E todos aqueles que invocar o nome de Jesus iam ser salvos. Esse despertamento, né? Como fala, ele prometeu voltar para nos buscar e nos levar para o céu. João capítulo 14, versículo 1 a 3. Mas parece que antes do Pentecoste, os discípulos ainda não tinham uma compreensão exata dessa vinda. Pelo que se pode observar na pergunta dos discípulos: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Talvez estivesse ainda pensando no reino físico, político, que era pensamento dominante em Israel. Mas Jesus o corrige por 2 razões principais. O dia e a hora dessa bendita esperança é exclusividade do Pai e está fora
do radar humano. E a restauração do reino de Deus não é só para Israel, mas para todos os povos de Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Glória a Deus. Seria bom, né, se nós tivéssemos esse reinado físico de Jesus. Já pensou nós na igreja e ele sentado lá no púlpito e pregando para todos, né? Ia ter que fazer uma igreja bem enorme aqui, né? Igreja que nem a maior igreja do mundo, né, vai se comparar com essa igreja. Seria ótimo, né, que tivesse isso. Ia talvez ocupar uma cidade inteira do tamanho dessa igreja. E os discípulos, né, queriam, nós também queríamos, né, que viéssemos a ser reinado pelo Cristo vivo, Cristo com o corpo glorioso, anunciando, mas não é dessa forma, né, que vai ser esse reinado que nós tanto sonhamos, que tanto queremos, vai ser quando estivermos lá no céu, esse reinado, não vai acontecer aqui na terra, e o dia ninguém vai saber, ninguém sabe, vai ser de uma hora para outra, quando nós menos esperamos, assim como a Bíblia fala, como um ladrão de noite, a qual se o dono da casa soubesse a hora que ele ia vir, ia ficar preparado, mas ele não sabe que hora que ele vem. Jesus, né, com o Pai que vai nos buscar, ele vai pegar todo mundo de surpresa, todo mundo ele vai pegar de surpresa, só que quando ele vier pegar, vai ter pessoas preparadas, vai ter pessoas que estavam aguardando a vinda dele, e vai ter pessoas que não vão estar aguardando. Tinha pessoa que duvidava e não acreditava. Então, aqui é tão interessante, né, quando os discípulos estão perguntando, né, acerca dessa vinda dele. E ali ele fala que do mesmo jeito que eles viu subir, é do jeito que eles vai ver descer. Como está escrito aqui em... Glórias a Deus. Mateus 24, primeiro vamos ler João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Alguém tem noção de que forma Cristo está preparando? Alguém tem alguma dúvida se Cristo não está preparando algo para mim, para você, nessa hora, talvez? Quando Jesus ia partir dessa terra para o céu, o que ele falou? Ele falou desse jeito, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim. Glória a Deus, mesmo para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluias, glórias a Deus. É maravilhoso, né? Essa passagem, a qual está escrito no livro do Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o 3. Ele fala para nós não turbar o nosso coração. Ou tem algo tão tremendo para nós, tem uma coisa tão maravilhosa para nós, que é no céu, que nós não temos noção, né? Assim como Paulo escreve, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido escutou, né? Aquilo que os olhos nunca viram, é o que Deus preparou para nós. Algo extraordinário, algo que, aleluia, glórias a Deus, algo que nos vai fixar a nossa atenção. Aleluia, imagina nós num lugar tão bonito, tão maravilhoso e do lado de Cristo. Imagina tudo isso, onde nós vamos sentir amado, vamos sentir no paraíso. Jesus, né, ele tem um carinho tão grande por nós, que ele estava falando assim, né, eis que vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. Glórias a Deus. Uma casa onde todos os teus filhos vão estar com ele. Então aqui ainda no 24:36, a qual diz, né, que ninguém sabe o dia nem a hora.
Diz assim: porém daquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Ou é uma coisa que a gente vê muito escândalo. Para mim é escândalo, gente que manda áudio falando datas, né, da vinda de Cristo. Tem gente que afirma, né, fala que viu, fala que sonhou. O que será que é isso? O que será que é isso? Que vergonha é para quem faz isso? Que vergonha é para quem sai divulgando, né, profecia dessa seguinte forma. É claro que existe profecia de algo que vai acontecer, assim como aconteceu antes, né? João profetizou, muitos profetizou algo que ia acontecer e aconteceu, mas da vinda de Cristo ninguém profetizou. Na Bíblia não mostra. Ninguém falando, o dia vai ser tal hora. Só fala as alertas, só fala que para ficar preparado, porque quando está acontecendo algo, é sinal que a vinda de Cristo está próxima. Só fala desse jeito. Não tem data. E nós vemos, né, os instrutores, aqueles que fundou a igreja adventista, vimos tantas pessoas aí neste mundo, até hoje, né, você vê profecia falando da volta de Cristo. Falou que ia vir no ano 2000, falou que ia vir... Tem gente que está marcando data, está fazendo soma de data para saber a vinda de Cristo. Ou isso aí não é para ninguém saber. A Bíblia aqui afirma, os discípulos queriam saber, nem Jesus sabia. Nem Jesus, nem os anjos sabiam que data era. E até hoje eles não sabem. Até hoje eles não sabem. Porque vai pegar todos de surpresa. Os anjos, né? Até os anjos vai ser pego de surpresa. Então, né? Aleluias, glórias a Deus. Qualquer revelação dessa forma, né? Não é de Deus. Não é de Deus. Revelação da data da vinda de Cristo. Aqui, Marcos capítulo 13, versículo 32, vai falar do mesmo jeito, né? Marcos 13, 32 vai falar do mesmo jeito. Mas naqueles dias e a hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, é desse jeito. Então, E outra coisa que é interessante, assim como nós acabamos de ler, que a restauração de Deus, ela não vai ser só para o povo de Israel. A restauração vai ser para todos, né? A restauração vai ser para todos. Todos aqueles que creram em Jesus, todos aqueles que buscou a Jesus hão de ser salvos. Não é certa religião, né? Assim como nós vemos pessoas falar, só a tal igreja que vai para o céu. Já ouvi muitas vezes falar, a Deus é amor, acha que só eles vão para o céu, outras religiões aí acham que é só eles que vão para o céu. Não é todos aqueles que buscar Jesus, todos aqueles que invocar o nome de Jesus, é que vão ir para o céu. Não tem acepção de pessoas. A acepção é quem não ama o mundo, né? Quem não ama o mundo vai para o céu. Agora o dia se aproxima. Subtópico 3 fala assim: sabemos que a vinda de Jesus está próxima, pelos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Pregamos por toda parte que Jesus breve vem, e essa mensagem está em nossos hinos congregacionais e nos diversos cânticos inspirados nas Escrituras. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas o Senhor Jesus deixou sinais claros e evidentes que mostram que esse dia está próximo. Os principais são a efusão do Espírito Santo, uma promessa para os últimos dias. Assim como diz, né, em Joel capítulo 2, versículo 28 ao 32, que as mesmas palavras que está escrito também no livro de Atos, capítulo 2, do 16 ao 21, que diz assim, né? E hão de ser depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas. Naqueles dias derramarei o meu espírito e mostrarei prodígios no céu
e na terra sangue e fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Ou para nós estar preparado, nós temos que estar invocando o nome de Jesus. Tem que haver o derramamento espiritual nas nossas vidas. Aqui fala, né, que em Jerusalém, né, que é na igreja. Jerusalém significa a igreja. Fala que em Jerusalém, que em Sião, né? Aleluias, glórias a Deus. Aqui fala que em Jerusalém, em Sião, haverá livramento. Quem está na casa de Deus, quem está na igreja, tem livramento. Quem está buscando a Deus tem livramento. Mas o que vai acontecer? Vai acontecer um reboliço muito grande. Igual está acontecendo já está acontecendo tanto reboliço, está acontecendo tantas coisas, tanta tragédia. E vai acontecer mais tragédia. Mas o povo de Deus, os escolhidos, são livrados. Eles são protegidos. É difícil de falar, mas eu creio que aqueles que não foi livrado, aqueles que partiram, alguma coisa, né? Só Deus pode julgar e fazer, mas a gente fica até com medo daqueles que partiram. E se foi porque não estava fazendo o que era certo, né? Assim como vemos muita profecia. Quem fala dessas profecias é perseguido, o povo quer matar, quer destruir. Mas e se foi porque ele estava errado? Aí uns falam, os pastores estão morrendo. Ninguém sabe se os pastores estavam fazendo as coisas corretas diante de Deus. Porque em toda a vida Israel era protegido, as pragas vinham, pegavam os estrangeiros, lá no Egito, né, todos os egípcios todos os egípcios experimentou as pragas, enquanto o povo de Israel não experimentou nada. Falando sobre a unção e ungir, quem tiver fé de ungir, unge a casa, unge os umbrais da porta. Quem for tocar de Deus faz isso. Eu creio que hoje em dia nós estamos buscando a casa de Deus, nós já estamos sendo ungidos, já estamos tendo a mão de Deus. A unção, ela vem por nós invocar o nome de Jesus. Eu creio que mais assim, o óleo de unção, ele é para curar a enfermidade. Ele é para quando nós formos orar para alguém que não tem fé, alguém que tem que ser liberto. Mas tem pessoas que têm fé que não precisa de ficar ungindo porta, ungindo cama, ungindo isso, ungindo aquilo. Não precisa tanta coisa assim, não precisa. Glórias a Deus. O próprio Jesus é que dá livramento. O que nós devemos ter medo, o que nós devemos que fazer é estar buscando o nome de Jesus. Estar crendo, né? Estar se santificando. É isso que Deus quer mais de nossas vidas. Deus, ele não vai matar alguém só porque não ungiu a sua casa. Será que aqueles que não matar o anjo da morte, aqueles que não ungiu o anjo da morte vai vir e vai matar todos? Aquilo aconteceu foi naquela época. A ordem de Jesus naquela época de Deus, né, falar para Moisés. Moisés era porta-voz de todo o povo do Egito, o povo que estava no Egito. Ele era porta-voz de Deus. Deus anunciou para ele, falou, você vai matar um carneiro e vai agora lá e vai passar o sangue nos umbrais da porta de todas as casas. E quando o anjo da morte vir, aquela casa, né, aquela porta que estiver marcada por esse sangue, ele não vai entrar. Aquela lei é uma ordem diferente, aí os outros pegam essa ordem e querem implantar nos nossos dias. E eu não sei por que eles não falam então para matar um carneiro e colocar o sangue então lá, já que está copiando, já que é quase igual, por que não faz desse jeito? Eu não estou aqui para criticar, porque se Deus me tocar e se eu tiver fé nisso, eu vou fazer na minha casa também, se eu tiver fé. Mas se eu não tiver fé também, eu não vou fazer. E aqueles que acreditam, aqueles que têm fé, que faz na sua casa, faz, é porque se a fé está vindo, é porque o despertamento espiritual está vindo na sua vida.
né? Agora, o anjo da morte ele não vai matar quem não estiver ungido à sua porta. Pode ter certeza que ele não vai matar, porque senão não vai ficar quase ninguém na face da terra. Glória a Jesus. Então, aqui continuando, né? Vamos ainda ler aqui Lucas capítulo 21, do 29 até o 31. Lucas, né, capítulo 21, versículo 29 até o 31, diz assim: E disse-lhes uma parábola: Olhai para a figueira e para todas as árvores, quando já tem rebentando, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Mais um alerta. Quando vemos tragédia, quando vemos morte, guerra, o despertamento é para saber que a vinda de Deus está perto. São sinais, são as indiretas que Jesus manda para nós. São as indiretas. A data nós não vamos saber, mas vai ser a indireta. E uma coisa eu falo, já tem muitas indiretas aí na terra. E eu não sei porque gente já esperou tanto, né? Já perdeu a esperança, já perdeu a fé, que não acredita mais na vida de Cristo. E bota a culpa até nos pastores. Tem gente que bota a culpa nos pastores e fala: está acontecendo tantas coisas lá e o pastor não fecha a igreja, o pastor está sendo o principal responsável. Tem gente denunciando o pastor porque acha que essa morte, essas coisas estão acontecendo porque as igrejas não estão fechando. Ninguém abre os olhos para ver que isso é os sinais de Cristo. Será que é pouco, né? A palavra de Deus, será que é pouco para viemos duvidar que tais acontecimentos, né, nos leva ao espiritual? E a gente não quer espiritualizar nada, não quer levar o nome de fanático, não quer levar o nome de falar tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Tudo é sinais, é tudo sinais. Glória a Jesus. Então, né, aqui nos mostra que o dia aproxima. Agora, entrando aqui para o tópico 2, vamos falar sobre a necessidade da vigilância. A vigilância se faz necessária porque ninguém sabe o dia e a vinda de Jesus. Entendemos como vigilância o ato, o efeito de vigiar, o estado de quem permanece alerta, de quem procede com precaução. Para não correr risco, devemos permanecer acordados, atentos, no cuidado de não nos afastarmos de Jesus e guardar a bendita esperança. Aqui o primeiro tema fala exortação e vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade da vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. A razão disso é porque ninguém sabe quando vai acontecer a sua vinda. Esta era a preocupações dos ensinos dos apóstolos. O ensino de Jesus nas diversas parábolas e no discurso escatológico, como em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Dá muita ênfase à necessidade de os crentes estarem atentos. A nossa igreja em si, a maior pregação que tem que acontecer, a maior alerta que tem que ser é despertamento, é a vigilância. É claro que quando nós deixamos a desejar em muitas coisas, nós nos preocupamos com a construção, preocupamos em ganhar almas para Jesus, preocupamos em quem não está fazendo, em quem está desanimado. Nós temos muito essa tendência, né, de ficar afadigado com as coisas deste mundo, preocupado com o que vai comer, com o que há de vestir. Eu confesso, né, para vocês que não é fácil a gente estar, glórias a Deus, eu confesso que não é fácil a gente ficar centralizado em Cristo, não é fácil, porque existe muitas coisas que nos causam ansiedade.
E isso é um dos motivos de nós nos preocupar, porque a preocupação das nossas vidas não é com as coisas deste mundo. A maior preocupação das nossas vidas é com a vinda de Cristo, é saber se estamos preparados ou não. Jesus estava preocupado porque muitos dos discípulos estavam dormindo. Jesus estava preocupado, o anúncio dele era isso, o reino dos céus toda hora. Muita gente até pensa, Jesus não falava de dízimo, Jesus não falava muitas coisas de oferta. Quando perguntava algumas coisas ele falava, mas o foco dele maior era que as pessoas viessem a arrepender. O foco dele era esse. Talvez passava muitas vezes necessidade, por causa disso. Ele falava, quando os discípulos falavam, vamos arrumar uma comida, vamos atrás de comida. O meu foco é o reino dos céus. Então, ele estava centralizado em tudo isso. Quando dava para ele comer, ele comia. É igual aqui na igreja. É claro que a igreja ela precisa de muitos recursos, ela precisa de contribuição, precisa de manter aberta, precisa de comprar isso, comprar aquilo. Mas quem está focado mesmo em buscar a Deus, de servir a Deus, ele nem fala. Ele nem fala tanto isso. Ele nem fala. Porque se for dele perecer, se ele for dele passar necessidade, se for da igreja fechar, não vai ser porque ele está falando que vai acontecer. Não vai ser por causa disso. Ele vai se importar mais em vigiar, em buscar a Deus. Se ele passar fome, se ele morrer, morreu. Se ele sofrer enfermidade, sofreu, morreu, partiu. Mas o foco de buscar a Cristo não pode sair da sua mente. Os apóstolos, faziam desse jeito, eles ficavam alertando o povo, tentando acordar o povo para eles estar lembrando da vinda de Cristo. Sempre com prudência, porque as pessoas não poderiam deixar de trabalhar, as pessoas também não poderiam ficar dormindo esperando a vinda de Cristo, como se acontecer qualquer hora também não trabalhar, não comprar nada. Mas é o principal foco das nossas vidas. Aqui, as referências aqui é Mateus 24, glórias a Deus. 24, 44, diz assim, por isso estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Devemos estar em alerta. Todo dia você tem que pensar, pode ser hoje a vinda de Cristo, todo dia. Pode ser amanhã. Quando você chegar amanhã, você fala, talvez vai ser hoje. Ontem não foi, mas talvez vai ser hoje. Você não pode tirar isso do seu pensamento. Eu vou trabalhar, eu vou conseguir o dinheiro, vou conseguir o sustento, vou sustentar minha família. Mas pode ser hoje o arrebatamento. Nós não podemos esquecer disso. Eu vou orar, vou agradecer a Deus, vou pedir perdão hoje. Eu cometi falha, eu vou pedir perdão antes que Cristo volte e leve a igreja. Nós temos que fazer dessa forma. Isso é quem vive em vigilância. É Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25, eu vou ler aqui, só para algo que fala também sobre a esperança. Fala, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Olha o que é interessante. Ou sabemos que não é fácil você esperar uma coisa que você não vê. Não é fácil. Uma coisa que você não sabe que dia que vai ser. Ou quando alguém promete uma coisa para nós, primeira coisa que já vem na nossa mente, que dia que você vai dar isso? Que dia que você vai fazer isso? Primeira coisa que a gente pergunta. Quando alguém fala a data, a gente já fica de boa, Já pensa, vai ser tal dia e pronto. Eu já tenho definido, você já espera esse dia. Mas para você esperar a volta de Cristo, que você não sabe o dia que é, como que se é aí aonde entra a esperança. Temos que ter esperança. A esperança não pode morrer. A esperança não pode morrer. A esperança ela tem que reinar nas nossas vidas. E através dessa esperança é que nós vamos estar até no dia. Então vamos buscar a esperança. A palavra de Deus, ela nos traz esperança. Se você lê a Bíblia diariamente, se você ora diariamente, isso não vai sair da sua mente. Agora, caso você deixe de fazer isso,
ela vai sair da sua mente. Você vai pensar, não, eu posso fazer mais um pouquinho, não, eu posso fazer mais outra coisa, eu posso fazer mais isso, posso fazer mais aquilo. E aí, o reino de céu é esquecido, o arrebatamento é esquecido. O arrebatamento não pode ser esquecido das nossas vidas. Temos que estar em alerta o tempo todo. Tem culto que não fala nem do arrebatamento, tem louvor, né? Assim como nós viemos falar que os hinos, né, que anuncia, ainda a harpa mesmo anuncia direto. Mas tem louvores que nem anuncia. Eu já vi culto começar, e do começo ao fim, nem um louvor anunciar a vida de Cristo, e nem uma palavra anunciar a vida de Cristo. Muitos vão lá para o Velho Testamento, e lá no Velho Testamento, eles apenas contam a história, sendo que o Velho Testamento não foi para isso. Você quer pregar muitas vezes o Velho Testamento, você prega, mas fala sobre a graça de Cristo incluída. A graça de Cristo ela tem que ser incluída no Velho Testamento. Nós não podemos deixar de anunciar a vinda de Cristo, e não podemos anunciar a nova aliança juntamente com a antiga aliança. Aleluia, glórias a Deus. Então, né, os apóstolos, todos eles pregavam, eles falavam do Velho Testamento, mas eles faziam as comparações do Novo. Ele falava da vinda de Cristo e falava e exortava o povo. Glória a Jesus. Ele não só contava história. Então, né, muitos não conhecem a graça de Deus por causa disso. Aqui em Mateus 24, 42, ainda Jesus fala: vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Marcos 13, versículo 33 diz: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É bem parecido, né, o que diz. Mateus 25, 13 fala: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Jesus não falou isso só uma vez, ele falava em várias vezes, né? Todas as vezes que ele anunciava, ele mandava, alertava o povo a vigiar para a vida de Cristo. Glórias a Deus. Lucas 21, versículo 36, diz: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de enviar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 2 até o 6, Paulo também vai exortar a igreja e vai mostrar a sua preocupação que ele tem com a igreja, daqueles que dormem, né, daqueles que não vigiam. Fala assim: porque vós mesmos sabeis muito, bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Aquela que está grávida é de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filho do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. Às vezes você pode achar: nossa, estudo demorado. Você tem noção de quanto tempo Paulo pregava na sinagoga? Você tem noção de quanto tempo que Jesus pregava ali em Cafarnaum, pregava no templo? Você tem noção? Era horas e horas, era muito tempo. E isso era o que ajudava as pessoas a estar protegido, porque aqueles que estão ouvindo a palavra, aquele que vive escutando a palavra, eles são guardados. A palavra de Deus, ela é escudo para nossas vidas, né? O salmista fala: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, né, você está anunciando, você está ouvindo, é coisa maravilhosa. Muitos não conseguem porque não pegou o hábito, muitos não conseguem. Mas tem gente que já passa o dia inteiro ouvindo palavra o dia inteiro. Enquanto está fazendo alguma coisa, está ouvindo. E isso, né, tem o ajudado muito. Aleluias. Aqui nós acabamos de falar o despertamento que Paulo, né, dá para a igreja de Tessalônica. Agora, Pedro 3, 8 a 10,
até o apóstolo Pedro também fala: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há de se queimarão. Glórias a Deus. Então é isso, né, que é anunciado pelos apóstolos. Não temos tempo mais, né? Vamos entrar para o 2, que fala alarmes falsos. Muitos líderes e grupos religiosos arriscaram sem marcar data e segurança vinda de Cristo. Isso aqui eu vou pular aqui, porque eu já falei, né? Falei dos alarmes falsos, que são as profecias que diz a vinda de Cristo ser tal data e não é. Deus, né, ele alertou que ninguém pode afirmar a data, porque ninguém sabe a hora. Entrando para o tópico 3, vou ler aqui rapidinho para nós estar terminando. Vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão da esperança, da vinda de Jesus. Assim como Deus é santo e exige santidade do seu povo, da mesma maneira, um Deus fiel exige fidelidade. Definição: fidelidade é qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Lealdade: os termos fidelidade, verdade, lealdade pertencem ao mesmo campo semântico na Bíblia. Seja o Senhor entre nós testemunha da verdade e fidelidade. Glória a Deus. Mostrando toda boa lealdade. Fidelidade é uma demonstração de fé. Lealdade, o respeito, constância nos compromissos assumidos. Glórias a Deus. Eu vou falar só um pouquinho, eu já vou terminar. A fidelidade é algo extraordinário nas nossas vidas. Como eu posso dizer o que é fidelidade? O que é ser fiel? Fiel, ela é ligada na fé. Jesus, né? Ele foi fiel o tempo todo. E em várias referências aqui que foi escolhida, mostra a fidelidade de Deus, mediante a tudo, mediante as consequências, mostra a fidelidade de Deus. O que é ser fiel para você? O que é ser fiel? Ser fiel é entregar dízimo? Tem gente que acha que ser fiel é só entregar dízimo. Tem gente que teve uma meta dessa. Os fariseus, eles não eram fiel a Deus. E eles entregavam dízimo de tudo. Quem entrega o dízimo por fé, ele está sendo fiel a Deus. Está entregando por carinho, está entregando porque sente no coração. Pela fé, não é para mostrar para ninguém, não é para se exibir, não é para se mostrar maior do que ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Agora, quer ver você ser fiel? É quando alguém não é fiel com você e você não vinga dele. Quando alguém age com você de forma injusta e mesmo assim você o trata com fidelidade. Como se fosse outros, né, pensam ser fiel é aquele que não trai a esposa. Esse é fiel. Só de pensar, só de ter vontade, muitas vezes já está traindo, já está em pecado. Ainda não é a fidelidade certa, ainda não é tanto fiel. Quem é fiel a Deus consegue ser fiel nas outras coisas também. Porque o que acontece? Deus, nós o trai, nós faz tantas coisas com Ele de errado, e mesmo assim Ele continua sendo fiel conosco. E uma das fidelidades que Ele nos mostra, até a vinda de Cristo, as promessas. Ele falou que ia nos proteger, Ele falou que nos ia livrar, e Ele permanece com essa promessa, com essa palavra. Ele permanece
com esse êxito, mediante nós não merecer nada, Ele ainda vai dar o céu para nós morar. Porque se Ele não fosse fiel para cumprir aquilo que Ele tinha prometido, pelas nossas falhas agora, Ele ia chegar lá, como muito ser humano faz, Ele ia queimar, ia desmanchar toda a obra que Ele fez, porque nós não fez por onde ganhar. Aleluia, glórias a Deus. Agora eu vou fazer só uma comparação aqui rápida. Você imagina um funcionário fiel. Quem é aquele funcionário fiel? Vou tirar disso. Como um patrão se define um funcionário fiel? Um funcionário fiel é aquele que chega no horário, é aquele que tem compromisso, é aquele que tenta fazer as coisas perfeitas, né? Aquele que não trai a empresa, aquele que não sai contendendo com ninguém, é aquele que sempre quer agradar o patrão, ele recebe uma confiança extraordinária, ele leva o nome de fiel, fala, esse funcionário meu é fiel. Nós, para sermos fiéis ao Senhor, nós temos que agir dessa forma, cumprir as regras, cumprir os mandamentos, está buscando, temos que ter compromisso, temos que ser irrepreensível, nós não podemos causar escândalo, temos que fazer de tudo para ser correto diante de todos, né? Diante de todos e diante de Deus. Esse sim é o verdadeiro fiel. Você tem que ser fiel com a sua família, você tem que ser fiel ao seu patrão, você tem que ser fiel à igreja, né? Com todos e com seu próximo. Fiel é quem não mente, é quem não é desonesto, né? As pessoas que é desonesta com outra, pessoa que compra e não paga, pessoa que passa a perna em alguém, ele não é fiel. Ele não é fiel. Então, é o conjunto de várias coisas. Então, é isso, né? As perguntas falam assim, o que se inclui a expressão segunda vinda de Cristo? Rapidinho só para você refletir, inclui-se na expressão segunda vinda, o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Assim como nós lemos no começo, né, que fala a segunda vinda de forma distinta, né? A segunda vinda vem da igreja, né? 1 Tessalonicenses 4,15 fala, e a outra vinda vem em glória. Como sabemos que a vinda de Jesus está próxima? Sabemos porque, por causa dos sinais claros que o Senhor Jesus nos deixou. Em que líderes os grupos religiosos arriscaram-se? Assim como foi falado, né, muitos líderes religiosos se arriscaram em anunciar a data da vinda de Cristo. Muitos se arriscaram. Hoje tem muitos que não se arriscaram, muitos fez isso para causar polêmica. Hoje nós sabemos que polêmica, uma das coisas que mais faz uma pessoa ser conhecida é causar polêmica, é desafiar alguém, é trazer uma notícia que gera dúvida em muitos, né? Um escândalo. Uma das coisas que mais gera polêmica é escândalo. E tem gente que faz de propósito o escândalo para ficar conhecido, para ganhar na mídia. E hoje o YouTube, né? O YouTube é campeão disso, né? Muita gente inventa qualquer coisa para ficar conhecido na mídia. Então, né, muitos religiosos se arriscam a isso. Agora, qual a definição fidelidade? Presta atenção aqui. Qual a definição sobre fidelidade? Fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé. Característica do que é fiel, lealdade. Qual o significado de tempos e estações? Segundo está escrito em Atos 1:8. Tempos, no grego, nesta passagem, é cronos. Significa um longo período. Estações, nesse verso, é kairos, que significa ocasião e se refere ao evento crítico, que deve acompanhar o estabelecimento. Amém?
Glórias a Deus. Terminei na hora exata, graças a Deus. Assim, a outra vez eu nem olhei no relógio, né? E pela graça de Deus, eu consegui terminar 10 horas. Aleluia, o horário é 10 horas. Eu não gosto de estar passando, porque as coisas de Deus, ela é com decência e ódio. Nós temos que ser determinados, temos que ter o compromisso. Se for para nós falar 4 horas, nós vamos falar 4 horas, 5 horas. Se for o combinado, né? Tem aquele ditado, o combinado não é caro. Mas 1 hora ainda nós vamos marcar para estar estudando a Bíblia. 5 horas ou mais. Que Deus abençoe vocês por ter participado, pelo apoio, por estar junto conosco. Eu creio que Deus falou com você, assim como falou comigo. Não vamos esquecer da vinda de Cristo. Então vamos orar. Onde você estiver, ora junto comigo. Bendito Deus e grandioso Pai. Nessa hora, ó Deus querido, te agradecemos por mais essa escola bíblica dominical. Por ter falado conosco, ó Pai. Por ter nos despertado. Deus querido, visita cada um, ó Deus. Desperta, ó Deus querido, cada um. Não deixa que ninguém venha dormir no sono da negligência. Não deixa, ó Deus querido, que ninguém, ó Pai, venha ficar desapercebido. Que todos, ó Pai, venham, aleluia, estar pronto, ó Pai, para esse grande dia. Aleluia, glórias a Deus. Se for hoje, ó Deus querido, eu quero pensar como se fosse hoje. Aleluia, eu não vou definir data, não. Mas eu vou imaginar que é hoje o arrebatamento. Aleluia, glórias a Deus. Se nessa hora eu peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas. Aleluia, glórias a Deus. Me ajuda, ó Deus querido, aleluia. Se o Senhor tiver agora, aleluia, descendo nas nuvens, se tiver combinado com o Pai agora de vir buscar a igreja, eu peço que não venha esquecer de mim. Lembra de mim, ó Deus. Aleluia, eu suplico, ó Pai, pela tua misericórdia. Em nome de mim. Lembra, ó Deus querido, dessas pessoas que assistiram. Lembra, ó Deus querido, de cada membro desse ministério. De cada irmão, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja comigo e com vocês, no nome de Jesus. Amém.